Nós ouvimos por aí de todas as pessoas, talvez você mesmo, pessoas que dizem eu quero equilíbrio de vida. Algo que jamais atingimos, pelo menos eu nunca ouvi uma pessoa que diga eu estou com a minha vida perfeitamente equilibrada. Apesar disso, esta pessoa continua nessa tal busca por o tal equilíbrio de vida. E vai além, essas pessoas que têm essa busca de querer o equilíbrio de vida, no fundo, admiram as pessoas que entenderam que a vida não é de equilíbrio. O equilíbrio de vida é para os mais fracos. E eu sei que isso pode parecer forte demais, mas fica aqui que você vai entender exatamente o que de fato faz com que o seu cérebro te entregue energia e te faça ter resultados de forma diferente da média. Esse é um vídeo apenas para aqueles que buscam ser o 1%. Se você quer fazer parte então desse grupo, sente na curtida e vambora rumo a 1%. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje nós falaremos a respeito desse tal equilíbrio de vida. Eu vou além como você pode sim equacionar a sua vida entre momentos de alta aceleração e momentos de descanso, como esse que eu estou neste exato momento, para que aí sim, através desse equacionamento, você tenha muito mais resultados. E isso nada tem a ver com ter equilíbrio de vida. E eu vou explicar um pouco mais a respeito disso, mas no fundo, essas pessoas que buscam estar sempre em equilíbrio são aqueles que nunca param para refletir que na sua própria história, as grandes conquistas, as grandes evoluções da sua própria vida vieram de momentos de desequilíbrio. Ou seja, aquilo que a pessoa mais se orgulha da própria vida vem de momentos de alto desequilíbrio. Assim como as grandes conquistas do mundo, as grandes evoluções vieram sim de momentos de desequilíbrio. Por exemplo, para passar num vestibular, aquele estudante, talvez você enquanto estudante, você teve seguramente que abrir mão de sair com seus amigos, teve que virar noites, teve que fazer uma série de concessões para que de fato você conseguisse aquele resultado. Ou seja, mais uma vez, você desequilibrou de uma forma brutal a sua vida. E efetivamente, através disso, você teve a chance de ter resultados. Só ganha uma maratona um corredor que efetivamente entende que quando ele está cansado, não é a hora de ele parar e ele descansar, e sim acelerar, ou seja, ele desequilibra nos momentos em que de fato ele deveria falar não, aqui eu vou buscar o equilíbrio. Se ele fizesse isso, jamais ele ganharia uma maratona. Um grande projeto, seja para um empreendedor, profissional liberal, funcionário de uma grande empresa, é sempre uma grande dose cavalar de desequilíbrio que faz com que aquele projeto se materialize. Qualquer coisa, construir uma casa nova ou mesmo reformar uma casa, todo mundo sabe o trabalho que isso dá. Desequilíbrio tremendo. E efetivamente, depois de passar por esse desequilíbrio, você olha para trás e você fala, olha só que fantástico o que eu fiz. E enquanto isso, aqueles que ficam buscando esse tal equilíbrio não têm esse privilégio. Tudo novo, tudo que você conquista, tudo que você olha para trás e se orgulha, veio de momentos de desequilíbrio. Ainda assim, não consigo entender por que as pessoas buscam o tal equilíbrio. Eu sei que em livros de autoajuda, por exemplo, as pessoas falam para você buscar equilíbrio na vida, porque é isso que vai te fazer ter satisfação na vida. Mas se o que te satisfaz é crescimento, progresso, evolução, você crescer na sua vida, estar melhor amanhã do que você está hoje, então não é essa a busca, você precisa buscar o desequilíbrio. Heráclito diz que a única constante da vida é a mudança, e o que traz o prazer não é o equilíbrio. O equilíbrio não permite a mudança, equilíbrio leva à estabilidade, a uma vida parada, a uma vida que gera inclusive arrependimentos. E essas pessoas que ficam buscando esse tal equilíbrio são pessoas que cedo ou tarde se frustram, porque elas percebem que elas não controlam as variáveis. A gente não controla a hora que a gente vai ser de repente demitido, a hora que um familiar que a gente ama muito, de repente falece, de repente a hora que aparece uma pandemia. As variáveis do mundo a gente não controla, e é exatamente por não controlar que a gente não pode garantir o equilíbrio. O equilíbrio é uma busca que necessita controle de todas as variáveis para que você consiga equilibrar tais variáveis. Então, reforço, equilíbrio de vida é para aqueles que não querem progresso, para aqueles que não querem se jogar na vida, se jogar no mundo e gerar resultados. Equilíbrio de vida é para os fracos, para os medrosos, para aqueles que não se jogam no mundo. Equilíbrio de vida não é para quem está rumo ao 1% definitivamente. Eu repito, você não atinge resultados grandiosos em equilíbrio. Todos os grandes resultados da história da humanidade foram atingidos por pessoas que deram uma acelerada profunda
intensa, às vezes insana, em algum assunto específico, em alguma área da vida, e por conta disso, por conta dessa aceleração, elas saíram da média. É exatamente isso, sair da média, e esse ato de sair da média exige que você faça um esforço diferente da média, naturalmente. E saiba que, na hora que você fizer um esforço diferente da média, que você disser para a média, eu não vou buscar equilíbrio de vida, a mesma média vai falar para você: para com isso, não faz sentido, é besteira, final de semana é para descansar, você tem que dormir todos os dias as 8 horas que você precisa. Mas, reforço, se você quer resultados significativos, em alguns momentos você tem sim que acelerar, não de forma constante, você tem que entender exatamente como equacionar, que é o objeto dessa nossa conversa de hoje. Mas não é o equilíbrio, é esse desequilíbrio momentâneo, temporário, que sim faz com que você acelere, porém depois você precisa entender como você rebalancear. E é isso que eu vou de fato trazer para você. Mas saiba que essa busca pelo desequilíbrio, só 1% das pessoas entendem. Os 99%, ou seja, uma pessoa média, ela se incomoda com isso que eu estou te dizendo agora. E ela acha que eternamente nós temos que estar em equilíbrio. Nós temos sempre que no final de semana descansar, nós temos sempre que dormir às 8 horas, nós temos sempre que equilibrar absolutamente tudo. E é por conta disso que ela sempre está na média. No fundo, essa pessoa acaba ficando presa à média, só que também lá no fundo, ela admira os resultados de todas as pessoas que fizeram o exato oposto do que ela faz, que é ficar parada em equilíbrio. E o nome destes períodos que eu acabei de te dizer, de alta aceleração, de alto desequilíbrio, é chamado de hiperfoco. Hiperfoco é você pisar no acelerador em absoluta intensidade, com muita força, abrindo mão de praticamente todo o resto da sua vida para você ter resultados significativos naquela área. Hiperfoco é quase como você entrar num túnel e não olhar para absolutamente nada, pisar fundo e simplesmente olhar para o mundo só depois de você sair do outro lado do túnel. Pisar fundo não o tempo todo, naquele momento, naquele período que você está dentro daquele túnel, porque senão isso te faria mal, isso geraria estresse, isso prejudicaria a sua saúde. Porém, de tempos em tempos, nós precisamos desses túneis na nossa vida para que de fato a gente faça algo que a gente olhe depois para trás e a gente sinta orgulho para o resto da nossa vida. Ou seja, é um espaço de tempo temporário que faz com que você tenha orgulho para o resto da sua vida. Mas sempre existe o mas, não é mesmo? Eu reforço que você não deve ficar eternamente pisando. Um carro, para acelerar, você pisa no acelerador, porém você precisa, para mudar de marcha, você precisa tirar o pé do acelerador e depois você vai lá e pisa fundo novamente. Então se permita, entre esses períodos de túneis, de aceleração intensa, de hiperfoco, períodos de intervalo, exatamente como eu estou fazendo neste exato momento. Eu estou entre túneis e esse é o momento em que eu estou simplesmente descansando, relaxando, recuperando energia, e eu vou explicar um pouco mais os benefícios e os fundamentos por trás desse intervalo. Em primeiro lugar, não é só para você descansar, porque é sim essencial que você descanse, mas vai muito além. São 3 os principais motivos. O primeiro, obviamente, é esse que eu acabei de dizer, é o próprio descanso. Nós precisamos descansar. Isso é natural, a gente precisa recuperar a nossa energia e quando estamos em constante aceleração, a gente se estressa. Isso gera um estresse no organismo como um todo e você precisa de intervalos para que você recupere seu organismo e faça com que ele esteja centrado novamente, mas vai além, porque você descansa olhando para trás com satisfação. Você olha para aquilo que você fez e você entende que o descanso vem depois do cansaço. As pessoas que descansam antes de se cansar, o nome disso é preguiça. Preguiça é você descansar antes do cansaço. Preguiça é o cansaço que vem antes. Quando você se cansa e depois você descansa, esse é o descanso mais merecido que você pode ter. Então esse é o primeiro papel, você efetivamente descansar. O segundo ponto é que enquanto você descansa, o seu cérebro ele está ali mais calmo, está mais relaxado e você tem a chance de olhar para trás e avaliar aquilo que você fez bem, sim, para que você possa reforçar, fazer mais daquilo, mas também olhar para trás e falar, poxa, aqui eu não fui tão bem, aqui eu preciso ajustar a rota, aqui eu preciso fazer de uma forma diferente. E isso você só consegue fazer quando você para e você tem a chance de avaliar. No meio do dia a dia, no meio da loucura, a gente não tem a chance de fazer isso e é por conta disso que tem pessoas que jamais fazem isso, porque elas se colocam num ritmo tão intenso que elas não param e elas não olham. Se ela parasse por um segundo, ela mesma diria para ela, poxa,
minha vida não está fazendo tanto sentido. Eu faço coisas que não me trazem prazer, eu convivo com pessoas que eu não quero para mim. Eu estou indo na direção que claramente é a errada, mas eu sigo andando. Por quê? Porque ela não parou para avaliar. Então, o segundo ponto é que enquanto você descansa, o seu cérebro pode sim avaliar aquilo que está acontecendo. E o terceiro ponto, por fim, para mim, inclusive o mais especial de todos, é que nestes momentos você consegue pensar em novos caminhos. Quando você está ali a milhão, você não consegue reparar pequenos detalhes que podem sim fazer toda a diferença. Pensa que você está de repente num trem a 100 km por hora. Você olha pela janela, mas você não consegue enxergar nada direito. É simplesmente um monte de coisa passando, você nem consegue ter discernimento entre o que é cada coisa. Simplesmente é um monte de vulto passando muito rápido. Agora, quando o trem para e de repente ele está numa paisagem como essa, no meio da natureza, você tem a chance de parar, observar. Então, nestes momentos de pausa, você consegue conectar pontos. Esse é o terceiro ponto, exatamente como Steve Jobs dizia. Basicamente, o mundo muda quando as pessoas conectam pontos que não eram conectados antes. Isso acontece no seu cérebro quando você está parado e você pode avaliar esses pontos e de repente conectar algo que você fez lá atrás com algo que você aprendeu, com algo que você está fazendo hoje, e essa conexão de elementos, de repente você fala, poxa, eu poderia fazer de forma diferente, e por conta disso, de repente surge uma inovação ou uma nova forma de fazer, ou simplesmente algo que você entrega como conhecimento novo para o mundo. Então, qual é o resumo da ópera de absolutamente tudo que eu te falei aqui? Em primeiro lugar, ignore a média. 99% das pessoas vai te dizer, não, isso não faz sentido, você precisa estar em equilíbrio constantemente. E isso faz com que você fique igual a essas pessoas, seguindo o conselho das próprias pessoas. Essas são as pessoas que vão te admirar se você fizer diferente delas. Então, acelere. E acelere com intensidade, pise fundo, desequilibre tudo, faça acontecer, gere resultados, porque você entrou num túnel e você só para quando você sai no final desse túnel. Não faça como a média das pessoas que começa um pouquinho, faz um pouquinho e aí para. Aí tenta de novo e volta. Entra no túnel, quando estava ali pegando embalo, ela volta e sai pela mesma entrada do túnel. Não faça isso. Pise no acelerador e só olhe para trás na outra ponta do túnel. Deixe o mundo orgulhoso de você e você orgulhoso de você mesmo. Mas de tempos em tempos, se permita uma pausa, um respiro, uma avaliação, uma ponderação, e esse intervalo faz com que você prepare o território para uma nova arrancada. E é exatamente esse o processo, é essa a equação que você tem que fazer, é equalizar a aceleração e descanso, permitindo com que você use a sua energia e recupere a sua energia. Use a sua energia e recupere a sua energia. É nessa aceleração, é neste processo que você vai avançando, criando novas coisas, tendo novos resultados e deixando 99% das pessoas para trás. Isso fica cada vez mais fácil quanto mais você conhecer o seu cérebro, porque isso vai fazendo com que você acelere com mais leveza, com mais intensidade, sem ter tanto desgaste como grande parte das pessoas, sem tanta procrastinação, sem tanta preguiça, sem tanta dispersão de foco, sem tanta ansiedade, sem tanto estresse como 99% das pessoas que tentam fazem. Elas fazem um pouquinho, mas é tanta preguiça, tantos padrões cerebrais que estão no meio do caminho que elas não aguentam e elas saem no túnel pela mesma entrada que elas entraram, algo que não faz sentido. Então, se você quer aprender a fazer isso com mais leveza, com mais intensidade, conhecendo o seu cérebro e reprogramando seus padrões cerebrais para fazer parte desse 1% do mundo, então entre aqui em rumoa1%.com.br e você vai fazer parte de um evento online e aberto que eu vou te mostrar exatamente como o seu cérebro funciona, como ele vai desenvolvendo os padrões, tais como esses que eu falei, preguiça, procrastinação, falta de foco, e como você elimina todos eles. Então entre aqui, rumoa1%.com.br. E agora o próximo passo é só para quem é rumo a 1% ou já é 1%. Os 99% nem precisa comentar, porque só vai vir mimimi, só vai vir comentários que não agregam nada. Se você está nesse processo de rumo a 1%, deixa aqui embaixo seu comentário ou coloque no mínimo a hashtag rumo a 1%. Eu quero saber quem daqui é comprometido e quem daqui de fato vai enviar um sinal para o próprio cérebro que está nesse processo de ir rumo a 1%. Então marque aqui nos comentários, estou aguardando as suas palavras e se joga no mundo, porque ele aguenta. No brain, no gain. Até mais.